Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui sobre estudo dos gases, tá bom? Química 2. E aí, ó, assuntos que a gente vai abordar aqui, tá? Variáveis de estado, equação geral, transformações gasosas, volume molar, lei de Gay-Lussac, tá? Vamos falar cada um aqui. Bora! Muito bem, vamos falar sobre gases. Primeira coisa aqui, variável de estado, tá? O que é variável de estado? Eles definem condição ou estado de uma certa massa do gás. Como assim? Olha só. Tem um gás. O que a gente pode definir sobre esse gás? A gente pode definir pressão, a gente pode ter volume desse gás e pode definir temperatura desse gás, tá bom? Isso são as variáveis de estado. É tudo que a gente conseguir definir uma certa condição ali nele, tá bom? Então, gás, quando ele fala variável de estado, você tem que lembrar desses três. Pressão, volume e temperatura, tá bom? Lembrando que a pressão pode estar em atm, milímetros de mercúrio, pascal, volume em metro cúbico, litro, ml, temperatura Celsius, Kelvin, pode estar em Fahrenheit também. Agora, atenção aqui. Pressão, geralmente, nas fórmulas que a gente for usar, vai estar em atm. O volume vai estar em litro. E a temperatura tem que estar em Kelvin, tá? E na maioria das questões ele vai dar temperatura em graus Celsius e você tem que transformar para Kelvin. Lembra? De Celsius para Kelvin soma 273, né? Então tem que lembrar disso. Ok? Muito bem. E aí, equação geral dos gases, tá bom? Que é o lance do PV/nRT, tá? Vou escrever uma coisinha aqui. Mas vai até aparecer aqui, tá? Se eu tenho uma solução PV igual a nRT, tá aparecendo aqui? Tá, né? Tá dando para ver. PV igual a nRT. Isso aqui é a lei geral dos gases. Vai aparecer aqui embaixo, tá? Como é que vai ser essa equação geral dos gases? É quando essas variáveis de estado aqui, tá vendo que a temperatura tá aqui? Eu vou passar aqui para baixo, vai ficar PV sobre temperatura igual a N vezes R. N número de mols, né? Quando é que a gente vai usar essa forma da equação geral dos gases? Quando eu não tiver mudança de massa nem de mols, tá bom? É como a gente fala, um sistema fechado, tá? Isso significa o quê? Que eu não vou ter alteração de massa. Então, numa questão você fala assim, não houve alteração de massa, o sistema está fechado, você pode dizer o quê? Usar essa fórmula aí, que a gente chama também de PVT Povotor, tá? Assim. PVT Povotor. Só quando esse R aqui, né, que a gente vai falar dele, é a constante geral dos gases, é constante, e o N é o número de mols. Só que esse número de mols está dizendo o quê? Que ele não se altera. Então, isso tudo aqui vai ser constante. Só quando isso for constante, você pode fazer o PVT Povotor, tá bom? Muito bem, continuando aqui. Aí o seguinte, quando você tiver esse PVT Povotor, deixa eu mudar minha carinha aqui, que eu estou tirando aqui, pronto. Muito bem, quando eu tiver esse PVT Povotor, a gente pode ter algumas transformações gasosas aqui, tá bom? Como significa isso? Se eu tiver... Imagina assim, um gás. O gás está numa situação. Aí eu aumentei a temperatura dele. O que vai acontecer se eu aumentar a temperatura daqui para cá? Essa pressão será alterada e esse volume será alterado. Tá bom? Mas o seguinte, se a pressão estiver constante, como esse caso aqui primeiro, aí não vai ser PVT Povotor. Se a pressão está constante, ela vai ser alterada? Não. Então vai ser só VT Votor, como está aqui, ó, vai ser uma constante. E eles são diretamente proporcionais. Quando eles são diretamente proporcionais, o gráfico dela é o quê? Ela é uma retinha, tá bom? Entre volume e temperatura. É isso que eu quero que vocês enxerguem aqui, tá bom? Agora, se eu tiver mudando a temperatura, ó, vou de novo botar aqui PVT Povotor. Agora, se for uma transformação isotérmica, significa o quê? Que a temperatura que está constante, ou seja, não houve variação de temperatura na mudança do gás. Pode variar a pressão? Pode. Pode mudar o volume? Pode. Só a temperatura que não.
Então, ó, tchau, temperatura aqui. Ficou PV, povó. Tá lendo ali P1V1, P2V2, vai ser o K. K é sempre a constante, tá bom? Nesse caso, se você olhar ali no gráfico, aqui, tu vê que é um gráfico, ele é todo... Parece um gráfico meio que exponencial, tá? Ele é inversamente proporcional, tá? Decore esse gráfico assim. Quando tiver esse gráfico desse jeito, você já pode afirmar que é o quê? Temperatura constante, tá? A gente chama isso na química de isoterma, né? Porque é uma transformação isotérmica, tá? E a última transformação, que é quando o volume está constante. Primeiro, a gente fez a primeira aqui, pressão constante, isobárica, né? Temperatura constante, que é isotérmica, e volume constante, que é essa transformação isocórica. Aí agora, de novo, volta de novo o PVT por Votó. O que vai mudar? O volume que está constante, o volume não alterado, né? PT Potó, tá? E aí ficou uma proporção que nem a da primeira, né? Um sobre o outro. Então é diretamente proporcional. Se eu aumento a pressão aqui, a temperatura tem que aumentar também. Diretamente proporcional, tá bom? Era diferente daquele PV do isotérmica, que se eu aumento um, eu diminuo no outro, né? Lembra que se eu aumento a pressão, pensa no recipiente. Aumentei a pressão, eu estou diminuindo o espaço, eu estou diminuindo o volume. É inversamente proporcional, tá bom? Então só memoriza o quê? Que na transformação isobárica e isocórica, é diretamente proporcional, o gráfico é uma retinha ascendente. Agora, se for isotérmica, vai ser o quê? Vai ser inversamente proporcional, vai ser esse isotérmico, essa curvinha assim. Tá bom? Muito bem, falamos de todas as transformações. Coloquei ali, ó. Deixa eu mudar minha cara aqui, vou ficar mudando minha cara toda a aula aqui. Muito bem. E vamos para o próximo tema aqui, ó. Volume molar. Isso a gente vai fazer muita questão disso, tá? Nos exercícios que eu vou indicar daqui a pouco. Que é o tal da lei do Avogadro aqui. Que ele disse o seguinte, que em 1 mol de qualquer partícula, tipo 1 mol de molécula, 1 mol de átomos e tal, quanto vai ter de volume? Um volume fixo. Esse volume fixo vai ser 22,4 litros. Mas em qualquer condição? Não. É só na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, tá? Então, umas questões, quando ele fala assim, o volume não sei o que lá na CNTP, opa, lembra do 22,4 litros, tá bom? E aí, lembra nos capítulos anteriores que a gente viu que 1 mol equivale a massa molar, que equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas? Você pode adicionar uma quarta coluninha aí, ó. 1 mol equivale a 22,4 litros. Sempre, João, sempre que na questão ele falar de CNTP, tá bom? Então, anota isso. Questão de prova, hein? Eu tô falando. Muito bem. Agora, se não tiver na CNTP, tá? Desculpa. Na CNTP tá falando aqui, né? Temperatura tem que estar 0 graus, pressão 1 atm. Sempre, João? Sempre. Tá bom? Fora da CNTP agora, tá? Eu aumentei um pouquinho aqui para eu escrever melhor no código e vocês enxergarem, tá? Equação geral dos gases. Eu acabei de falar com vocês. PV igual a nRT. Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo aqui. PV igual a nRT aqui, tá? Tem que lembrar disso. A gente já falou, vocês lembram disso? Partiu V Naruto, né? A gente decora assim, né? Então, ó, o que vocês têm que saber? Pressão tem que estar em atm, tá bom? Volume tem que estar em litro. N é o número de mols, tá bom? Esse R é a constante geral dos gases. Nessas unidades que a gente está usando é 0,082, tá? Aí aqui é atm, litro sobre Kelvin, uma coisa assim. E mol aqui, tá? Não se preocupa com isso não, não vou pedir unidade disso. Tem que saber que o número é esse, é decoreba isso. Agora, temperatura tem que estar em Kelvin. Então, atenção nessa temperatura igual ao Kelvin, como eu tinha falado já no vídeo. Temperatura, eles dão normalmente a temperatura em Celsius, para você ter que lembrar de passar para Kelvin,
tá bom? Agora, é o seguinte, anota isso aqui. PV-NRT, tá? Só que é o seguinte, esse N aqui, que é o número de mols, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em cima, ó. A massa molar de um elemento, ele é a massa dele sobre o número de mols, tá bom? Então, se você... Aqui é um Nzinho, tá? Se você mexer aqui, passar o N para cá e a massa molar para cá, número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, você pode substituir esse N aqui por massa sobre massa molar, tá bom? Então, você viu aqui que eu botei uma seta aqui, ó. Esse N virou massa sobre massa molar. Por quê? Vai ter questão de gases que ele vai te dar uma massa lá de um elemento, aí você calcula a massa molar e você joga direto nessa forma. Então, eu aconselho você decorar o Partiu Ver Naruto, mas também memorizar essa aqui, ó. Essa fórmula aqui embaixo, aqui da direita, aqui, embaixo de mim aqui, né? Tá bom? Então, fica de olho nisso. Continuar. Então, tá aqui, ó. Volume molar. Se ele falar na CNTP, já joga que 1 mol equivale a 22,4 litros. Se ele não falar de CNTP, começar a falar de temperatura, essas coisas, você tem que usar o tal do Clapeyron, que é a equação geral dos gases, PV-NRT, Partiu Ver Naruto, tá bom? Tem mais alguma coisa? Acho que tem mais uma coisinha aqui, que é a lei de Gay-Lussac. Tá. Lei de Gay-Lussac é simples, tá? Ele diz o quê? Deixa eu agora diminuir minha cara. Acho que eu consigo fazer aqui. Isso, diminuir minha cara, para alegria de vocês. O volume dos gases envolvidos em uma reação obedecem uma relação de números inteiros simples. Mas olha só, isso é uma relação. Olha só, relação aqui, 1N2 com 3H2, 2NH3. Isso é uma reação química normal, não é? Esse 1 aqui, a gente pode falar que tem um volume para 3 volumes, formando 2 volumes. Lei de Gay-Lussac diz que eu posso fazer isso, tá bom? Ele provou isso. Que essa proporção dos volumes obedece à proporção da reação química, tá? Nesse caso aqui, você tinha um volume de N2 com 3 volumes de H2, ou seja, você tem 4 de volume, né? E aí formou só 2 volumes, ou seja, o volume aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Quando a gente diminui o volume do gás, se você está diminuindo o volume, você não está aumentando a pressão, você está comprimindo, você está contraindo o volume, tá? Então, é uma contração. Se fosse o contrário, se o volume estivesse aumentando, eu estaria expandindo. Seria uma expansão, tá bom? Basicamente é isso. Lei de Gay-Lussac, os gases numa reação obedecem, tá bom? Fim de apresentação. Veja os exercícios aqui que eu estou indicando. Eu acho que eu vou fazer nesse mesmo vídeo, tá bom? Os exercícios, ok? Um abraço a todos, valeu. Bora, questão 1. Questão 1 na tela. Seguinte. Nas condições normais de temperatura e pressão, qual é o volume ocupado por 48 gramas de metano, que é o CH4? Então, eu tenho 48 gramas do CH4. Tá? Aí ele falou que o carbono é 12, hidrogênio é 1. Tá? Tabelinha do mol, tá? Vamos fazer a tabelinha do mol, só que a gente adicionou uma coisa nova agora no estudo dos gases, que é o volume molar, né? 1 mol de CH4. Isso para vestibular não adianta aqui, ó. 1 mol de CH4, você tem uma massa molar que você vai achar para mim. Tenta achar aí. Cadê? Moléculas, que é 6 vezes 10 a 23, né? E aqui é o volume molar, 22,4 litros, né? Se ele fala volume, alguma coisa na CNTP e fala de volume, você já pode botar 22,4 ali com o volume molar, tá bom? Ele quer o volume ocupado em 48 gramas daqui. Então, a massa vai ficar embaixo da massa, volume embaixo do volume. E aí, ó, você não vai precisar fazer isso aqui, nem isso aqui. Você só vai fazer a regra de 3 desses dois aqui. Primeiro, vamos calcular a massa molar, né? Massa molar de CH4. Vamos lá, CH4 aqui. Carbono é 12. Só tem um carbono. Hidrogênio é 1, mais vezes 4 fica 4. 1 vezes 4, 4. Somando dá 16, né?
Ou seja, a massa molar aqui é 16. Então vai ficar 16 gramas está para 48 gramas. 22,4 litros está para X. Tá bom? Se você multiplicar cruzado, eu vou parar aqui, tá? Fazer a conta. Se você multiplicar cruzado aqui, vai ficar 16x igual a 48 vezes 22,4. E aí o x fica 48 vezes 22,4 sobre 16, né? E aí faz essa conta aí. O resultado vai dar 67,2 litros. Aí você vai falar, nossa, o João é muito inteligente. Mas não, olha só o que eu fiz. Do 16 para o 48, eu estou multiplicando por 3. Então aqui eu vou multiplicar por 3. Vai ser 22,4. Aqui vezes 3. Aí aqui dá 1, dá 7, dá... Aqui não vai nada, né? 6. Botei uma vírgula aqui, 67,2 litros. Tá bom? Ó, aqui você podia simplificar 48 com 16. 3 aqui, 1 aqui. Tá bom? Muito bem, então, resposta 67,2 litros. Tranquilão? Isso é de volume molar. Você sempre vai usar volume molar quando ele falar CNTP e pedir volume. Tá bom? Próxima questão. Questão 3. Questão 3 é parecida com a questão 1, só que ele na outra pediu volume, agora ele pediu molécula. Vamos ler a questão. O número de moléculas existentes em 5,6 litros de um gás qualquer, medido nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, é aproximadamente igual a... Então ele quer o número de moléculas em 5,6 litros, tá bom? Volume molar ele deu ali, 22,4, número de Avogadro também. Aí você fala, João, ele não falou de que gás é esse, qual é a massa desse. Não importa. Você não precisa nem botar a massa. Um mol de uma mistura qualquer de gases vai ter o quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas e um volume de 22,4 litros. Tá bom? Fixo. Como é 5,6 litros, 5,6 vai ficar aqui. X aqui porque ele quer o número de moléculas, né? Muito bem. Se você ver aqui, ó, você tá dividindo por 4 aqui, ó. Daqui para cá está dividido por 4. É só dividir por 4 aqui, tá? Mas vamos na ignorância mesmo. 22,4 x igual a 5,6 vezes 6 vezes 10 a 23. Tá bom? Ou seja, x vai ser igual a 5,6 vezes 6 vezes 10 a 23 sobre 22,4. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar aqui antes e depois vou dividir, tá bom? Se quisesse, se você visse que aqui dá para contar 1 por 4, tá? Mas às vezes vocês não conseguem enxergar isso, então... Vamos lá, 5,6 vezes 6. 6 aqui foi 3, 36, né? 30, 33. Aí ficou uma vírgula aqui. Então ficou 33,6 dividido por 22,4, tá? Os dois têm o mesmo número de casas decimais, uma. Então você pode tirar as vírgulas. Quando você dividir aqui vai dar 1. Aí põe 224 aqui. Diminui. Vai dar 112. Adicionei um zero. Botei uma vírgula. Quando for dividir aqui vai dar 5 bonitinho, ó. Tá bom? Então a resposta, o x aqui, ó, vai dar 1, eu fiz tudo isso aqui, ó. Isso aqui deu 1,5 vezes 10 a 23 moléculas. Tá bom? Resposta letra, cadê? Letra A. É letra A? É que tá pequena aqui. É letra A mesmo, tá bom? Muito bem. 2 questões já, faltam 3. No 9, você olha isso, é da UERJ, você olha e fala, ferrou, deu ruim. Mas não deu ruim, calma. Fala assim, 4 balões esféricos são preenchidos isotermicamente com igual número de mols de um gás ideal. Isotermicamente, temperatura constante. Então a temperatura do gás é a mesma dos balões, que apresenta as seguintes medidas. Pum. Tá bom, aí ele deu os raios dos 4 balões. Lembra, o balão é esférico.
esférico, tá? Vocês já viram o volume de esfera, né? Lembra disso. A pressão do gás é maior em qual balão? Então vamos interpretar aqui a questão. Primeira coisa, lei geral dos gases, PV igual a nRT, tá bom? Ali, ele falou que o número de mols é igual a todo mundo, ou seja, isso aqui é constante. O R também é constante. Esse R não é o R que está ali, não. Esse R é de constante geral dos gases, que é 0,082, constante. Temperatura ele também falou que é igual a todo mundo. Ou seja, tudo isso aqui é constante para todos os experimentos. Ou seja, pressão vezes volume é igual a um valor constante que eu vou chamar de K. Tá bom? O que vai acontecer? Pensa assim, ó. Pensa que esse K é 10. Se a pressão é 2, obrigatoriamente o volume é 5, não é? Agora, imagina que esse K continua 10, é constante, não é? Se a pressão é 1, o volume é 10. O que está acontecendo aqui? Quando eu diminuo a pressão, o volume o quê? Aumenta, tá? Lembra? Aumentei pressão, volume o quê? Diminui. Eles são o quê? Inversamente proporcionais. Então, quando o volume aumenta, a pressão o quê? Diminui. Quando o volume diminui, a pressão aumenta. Tem que saber isso, hein? Para que você precisa disso, João? Ali ele não deu os raios. Ele falou que o volume é esférico, né? Se o volume é uma esfera, qual é a fórmula do volume da esfera na matemática? 4/3 π vezes r ao cubo. Isso é o raio, não é? O que significa isso? Quanto maior o raio, maior é o volume, não é? Quem é que tem o maior raio daqueles 4 ali? Pensa. Não é o 3? O composto 3 tem o maior raio. Porque é 2R que está ali, né? 2 vezes o raio. Se ele tem o maior raio, ele vai ter o quê? O maior volume. Se ele vai ter o maior volume, ele vai ter o quê? A menor pressão, porque é inversamente proporcional. Ele quer o de maior pressão, né? Então você, na verdade, tem que pegar o de menor raio. O de menor volume. O menor raio aí, deixa eu ver quem é. É o R sobre 2. R sobre 2 é tipo 0,5 R. Tá vendo o 4 que é 2R sobre 3? É 0,66666. Então não é. Então é o 2. Já matei. Porque o 2 vai ter o menor raio. Logo ele vai ter o menor volume. Se é o menor volume, é a maior pressão. Resposta letra B. Tá bom? Questão chatinha, tem que entender bem dessa matéria, tá? Vamos para a próxima. Questão 17. Deixa eu botar aqui. Ele está falando que na respiração normal de um adulto, em 1 minuto, são inalados 4 litros de ar. Tá? Então, 4 litros de ar, medidos a 25 graus Celsius, a 1 atm de pressão. Ou seja, na mesma questão ele já deu volume, já deu temperatura e já deu pressão, né? Tá? Aí um mergulhador abaixo do nível do mar, a 43 metros abaixo do nível, não vamos usar esse 43, tá? Onde a temperatura também é 25, não mudou a temperatura, né? Então é uma transformação isotérmica. Ele está numa pressão maior, né? Porque ele foi mais profundo, a pressão está maior, então é 5 atm. E ele quer qual volume vai ser aqui se ele respirar a mesma massa. Mesma massa é o mesmo número de mols também, né? Ótimo. Então, na verdade, isso aí é uma transformação isotérmica. Lembra do PVT polvotó? Só que é o seguinte, você sempre pode fazer isso quando não tem variação de massa ou de mols, mesma coisa. Ou seja, posso fazer isso? Temperatura mudou? Não. Então, tchau pro Ti e tchau pro Tó. Ficou só PV polvor, tá bom? Então, só ficou isso aqui. Então, é só fazer a conta agora, tá? Transformação isotérmica é sempre isso. Pressão, 1 atm.
volume 4. Pressão ali, 5 atm, volume não sei. Detalhe, se a gente usasse temperatura nas fórmulas, tem que estar em Kelvin, lembra disso. Então aqui vai ficar 5V0 igual a 4, V0 igual a 4 sobre 5, 0,8 isso aqui. 0,8 o quê? Litros. Tá bom? Tem isso aí? Tem. Letra E de easy. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Muito bem, questão 19 e última. Bora. Pressão exercida pelo propano, propaninho C3H8. Que é esse cara aqui, né? Aproveitando que a gente está falando de composto orgânico. Um propelente no interior de uma embalagem de 200 ml de tinta spray, tá? Então aqui tem 200 ml, tem uma embalagem de 200 ml e colocaram propano ali. Tá? Uma pressão de 1,5 atm. Temperatura 27 graus Celsius. Tá bom. Espera aí que eu tenho que mudar aqui porque foi para cima. Admitindo-se que o propano se comporta como gás ideal, gás ideal, excelente, e ocupa 50% do volume da embalagem, isso é importante. Se ele ocupa 50% do volume da embalagem, é metade desses 200 ml, ou seja, o volume inicial não é 200, é 100. Tá bom? Porque é metade, 50%. E que a quantidade de vapor produzida por qualquer outra é desprezível, pode-se afirmar que... Tá bom. Então eu tenho a pressão, eu tenho o volume, eu tenho a temperatura, não é? Aí ele falou que se comporta como gás ideal. Aí na letra A ele está falando assim, a pressão no interior é igual a 2 atm quando a temperatura aumenta para 127. A gente vai ter que ir fazendo um por uma, não tem jeito, tá? Então é o seguinte, na letra A ele está falando que a pressão no interior é igual a 2 quando a temperatura aumenta para 127, ou seja, vou aumentar a temperatura aqui para 127, tá bom? Graus Celsius. Tá, e o volume não é alterado então, né? Ele fala, acho que o volume não é alterado, então vamos fazer assim. Se é lei dos gases ideais, a gente pode fazer o PVT por motor, tá? Fazer isso aqui, 20 por volta. Pressão 1,5. Volume inicial, o volume não vai mudar. Então eu posso tirar o VI e o VO. Temperatura, aí atenção, a temperatura tem que estar em Kelvin. Você tem que somar 273 aqui, tá? Isso aqui vai dar 300. Pressão que eu quero. Soma 273 também aqui, hein? Isso aqui vai dar 400. Tá bom? E aí, ó, posso cortar esse zero aqui, esse zero aqui. Isso aqui vai dar 2 a pressão. 2 atm. Foi isso a resposta? Letra A, a pressão no interior da embalagem é igual a 2. É verdadeiro. Opa, letra A. Matei. Tá bom? E é isso, gente. Aula encerrada, tá bom? Valeu. Estudem, vejam as outras químicas.